O tilintar das 2 xícaras ainda não tinha se apagado no ar, quando o portão da frente rangeu de um jeito que ninguém daquela casa reconheceu. Portão de casa de cidade pequena tem voz própria, e todo mundo ali sabia distinguir o rangido do carteiro do rangido do vizinho que vinha pedir açúcar. Aquele era outro, mais lento, como se a mão do outro lado estivesse decidindo se entrava mesmo. Gabriel foi o primeiro a correr, porque criança de 5 anos corre em direção a barulho, não para longe dele. Voltou em 10 segundos, com um envelope pardo maior que o próprio peito, segurando com as 2 mãos do jeito que se segura uma bandeja cheia. Mãe, o moço falou que é para a dona da floricultura assinar aqui, anunciou ele, alto o suficiente para que a mesa inteira parasse. Carla levantou sem pressa, ainda com o guardanapo na mão. Do portão, um rapaz de camisa, passada demais para aquele calor, estendeu uma maquininha e um envelope, evitou o olhar dela com um cuidado que só existe em quem foi treinado para não responder pergunta nenhuma, e agradeceu 2 vezes seguidas antes de dar meia volta. O carro branco estava com o motor ligado o tempo todo. Isso Carla registrou sem saber por quê. Era o quê? Perguntou Cida da varanda, esticando o pescoço. Prefeitura, respondeu Carla, virando o envelope na mão. Deve ser aquela história do alvará da calçada de novo. Ah, então guarda embaixo do prato e vem comer bolo, minha filha. Prefeitura em domingo é papel que pode esperar até segunda, decidiu Cida, e a mesa riu, e o envelope foi parar mesmo embaixo da travessa de brigadeiro, com uma mancha de calda desenhando um círculo escuro na quina do papel. O resto da tarde correu do jeito que sempre corria. Leonardo tirou o sapato debaixo da mesa achando que ninguém tinha visto. Benê discutiu com um primo distante sobre a receita certa do arroz doce e venceu a discussão sem convencer ninguém, que era o modo dela de vencer discussões. Os 2 jovens que tinham chegado tímidos perto do portão acabaram sentados um do lado do outro por obra e graça de uma cadeira que Cida arrastou com o pé, e Benê marcou o ponto na caderneta com um traço tão firme que atravessou para a página seguinte. Gabriel prendeu 3 convidados por crime de comer bolo sem autorização do delegado Mirim e soltou todos mediante o pagamento de mais bolo. Quando o último carro saiu, já era quase noite, e a casa tinha aquele silêncio bonito de depois de festa, quando ainda cheira a café e o chão está pegajoso de refrigerante. Carla juntava os pratos. Leonardo secava. Foi ele quem achou o envelope, com o círculo de calda seco na quina. Você não abriu isso, disse ele. Você não secou aquela travessa, devolveu ela sem virar. Leonardo abriu, leu de pé, encostado na pia, com a toalha de prato ainda no ombro, leu de novo, e da segunda vez, ele sentou. Carla percebeu pelo som da cadeira arrastando, porque o marido dela não sentava no meio de um serviço. Fala, pediu ela. É notificação. A prefeitura aprovou o começo de um projeto de revitalização da Praça Central. Ele parou. Procurou uma palavra e não achou nenhuma que servisse. A esquina da floricultura entra no perímetro. Entra no perímetro, repetiu Carla devagar, como quem repete uma palavra em língua estrangeira. Fala em português. Leonardo. Eles querem o terreno. Eles querem derrubar a loja e o sobrado e alargar a rua. Ele empurrou o papel na direção dela. 90 dias para a manifestação do proprietário. Carla não pegou o papel. Ficou com as 2 mãos dentro da água da louça e ali dentro elas fecharam devagar até o sabão escorrer entre os dedos. Aquela esquina não era uma esquina. Era o balcão onde a avó dela tinha vendido flor para o enterro da mãe dela. Era a vitrine onde entrava um raio de sol às 4:30 da tarde e não entrava às 5. Era o chão onde um cachorro vira-lata tinha derrubado um vaso de margaridas e mudado a vida inteira dela em 15 segundos. Deixa comigo, disse Leonardo, e o tom dele mudou. Ficou o tom da delegacia. Isso não passa. Processo de desapropriação tem rito, tem prazo, tem publicação. Eu conheço o rito de trás para frente. Segunda-feira eu subo lá e resolvo. Você resolve. Eu resolvo. Carla enfim tirou as mãos da água e enxugou uma na outra. Sabe o que eu mais gosto em você, delegado? Essa confiança linda.
Uma hora ela vai ser cobrada. Benê tinha ficado para dormir, como fazia todo domingo, desde que as pernas dela decidiram que dirigir à noite era assunto encerrado. Apareceu na porta da cozinha de camisola, com o cabelo já solto, e a primeira coisa que fez foi olhar para o papel em cima da mesa, não para os dois. Pegou. Levou até perto da luz. Não leu o começo, que é onde todo mundo lê. Foi direto para o pé da página, onde ficam as assinaturas e os nomes miúdos das empresas contratadas, aqueles que ninguém lê porque cansa. A xícara que ela tinha na outra mão encostou na mesa antes da hora. Não caiu, só encostou torto, e um pouco de café escorreu para o pires. Vó, chamou Carla. Estou velha, minha filha. Mão treme, respondeu Benê, e devolveu o papel com a face virada para baixo, o que ninguém faz com um papel que acabou de ler. Isso aí é conversa de escritório. Amanhã a gente vê. A senhora conhece alguém nessa lista? Eu conheço todo mundo nessa cidade há 72 anos. Não é novidade. Benê deu boa noite, beijou o rosto do neto por casamento, chamou Gabriel de tenente e subiu. E foi só quando ela já estava no meio da escada que disse, sem se virar, com a voz mais leve do mundo: Não deixa esse papel em cima da mesa, Carla. Guarda numa gaveta que fecha. O passo dela sumiu no corredor de cima. Leonardo olhou para a esposa. Carla olhou para o envelope. Gabriel apareceu de pijama, arrastando o carrinho de polícia pelo cordão, do jeito que ele arrastava tudo. Parou entre os dois adultos, olhou para o papel na mesa e falou com a naturalidade absoluta de quem está apenas colaborando com a investigação. É do moço do carro parado? Leonardo abaixou até ficar da altura dele. Que moço, filho? O moço que sorri muito. Gabriel deu de ombros e coçou o joelho com o pé. Ele fica no carro na frente da escola. Ele me deu bala de morango na quarta-feira e falou o meu nome antes de eu falar. A floricultura abria às 7, e às 7h10 daquela segunda-feira Carla já tinha molhado o chão, virado a placa e quebrado um vaso de barro que não tinha feito nada para merecer aquilo. Não tinha dormido. Tinha passado metade da noite tentando lembrar o rosto de todo homem, que já tinha parado o carro na frente de uma escola naquela cidade, e a outra metade tentando não lembrar. O sino da porta tocou às 7h20. Ela nem levantou os olhos do balcão. Bom dia. A senhora ainda vende margarida? Carla levantou os olhos. 5 anos tinham passado por Diego do jeito que passam por quem tem dinheiro para pagar, para eles passarem devagar. Camisa boa. Relógio que não era de mostrar, o que é o jeito mais caro de mostrar. O sorriso continuava exatamente igual. E era essa a parte ruim. Vendo, respondeu ela. Pra quem? Pra mim mesmo. Fica bonito em cima da mesa. A gente não costuma vender margarida para homem sozinho. Costuma vender para noiva e para viúva. Ela puxou o papel de embrulho e alisou com a palma, uma vez, duas. Escolhe uma das duas e eu faço o arranjo certo. Ele riu. Riu de verdade, e isso incomodou mais do que se tivesse ficado sério. Você não mudou nada. Mudei tudo. Você é que não estava aqui para ver. Diego andou pela loja como quem já andou ali muitas vezes. Passou a mão na quina do balcão, olhou o teto, o encanamento aparente, a viga da esquerda que Carla tinha mandado reforçar em 2020. Não olhou uma flor sequer, e foi aí que ela entendeu que ele não estava vendo a loja, estava vendo o imóvel. Você recebeu o envelope ontem, disse ele. Recebi. Eu pedi para entregarem na segunda. Alguém adiantou. Ele tirou um cartão do bolso da camisa e colocou em cima do balcão, virado para ela com 2 dedos, sem soltar de imediato. Consultoria de Desenvolvimento Urbano. Eu assessoro a prefeitura no projeto da praça. Carla leu o cartão sem tocar nele. Consultoria de Desenvolvimento Urbano, repetiu. Isso quer dizer o quê? Na língua da gente? Quer dizer que eu faço a conta de quanto custa melhorar uma cidade e de quem sai da frente para a melhoria caber. Ah, ela pousou o rolo de papel. Então é você que decide quem sai da frente. Eu faço a conta. Quem decide é a Câmara. E a conta dá quanto para essa esquina aqui? Ele olhou para ela pela primeira vez desde que tinha entrado e não desviou.
Dá que o alargamento não fecha sem os 12 metros da sua fachada. Dá que a indenização entra na faixa de mercado e que a faixa de mercado nessa rua está defasada há 14 anos. Dá que você recebe o suficiente para abrir uma loja bonita perto da rodoviária, com estacionamento, com vitrine nova, e vender 3 vezes mais. E o sol das 4:30 da tarde entra na vitrine nova? Como? Nada. Carla pegou o cartão, dobrou ao meio devagar, dobrou de novo e devolveu a ele, dobrado, na mão aberta. Você entrou aqui pedindo margarida, sabendo qual flor eu levei no meu casamento. Isso não foi conversa fiada, foi recado. Então vamos ser adultos e economizar amanhã dos dois. O que você quer, Diego? O sorriso dele diminuiu um pouco. Não sumiu. Diminuiu, como luz de abajur em regulador. Eu quero que você assine a manifestação de concordância antes dos 90 dias, porque quem assina antes negocia valor e quem assina depois recebe tabela. Ele guardou o cartão dobrado no bolso sem reclamar da dobra, e eu quero que você entenda uma coisa, porque eu não vou ter outra oportunidade de falar isso com você sem advogado no meio. Fala. 5 anos atrás eu parei o meu carro na frente dessa loja numa quinta-feira, às 5:40 da tarde. Ele falava sem pressa, quase com carinho, e era isso que fazia a coisa toda ficar difícil de ouvir. Eu sabia que a caminhonete dele passava nessa rua às 5:45, porque ele voltava do posto para a delegacia sempre pelo mesmo caminho. Eu te abracei. Eu contei os segundos até o farol bater no vidro. Foram 9. Carla continuou embrulhando. As margaridas nem estavam na mão dela ainda, mas ela continuou embrulhando o papel vazio, e o papel rasgou no meio, de cima a baixo, com um som seco. E o boato da transferência? Perguntou ela, e a voz saiu mais baixa do que ela queria, o que a irritou mais do que a pergunta. O boato da transferência, repetiu Diego, olhando para o papel rasgado. Cidade pequena inventa muita coisa sozinha. Não foi isso que eu perguntei. Foi tudo que eu vou responder. Ela pegou as margaridas do balde, sacudiu a água, cortou o pé de cada uma com a tesoura, e cada corte saiu mais forte que o necessário. Fez o arranjo perfeito, fez o laço perfeito. Colocou em cima do balcão e empurrou até parar na barriga dele. R$ 38. Diego pagou com nota e não esperou troco. Já estava na porta quando ela falou de novo, e ela falou porque se não falasse, ia passar o dia inteiro engolindo aquilo. Diego, você já parou o carro na frente da escola do meu filho? Ele parou. As costas dele ficaram um segundo a mais imóveis do que costas de homem tranquilo ficam. Eu conheço aquela escola, respondeu sem virar. Eu estudei nela. O sino tocou. A porta fechou. Carla ficou olhando a marca molhada que o balde tinha deixado no balcão até a marca começar a secar pelas bordas, e só então largou a tesoura, e a tesoura caiu do balcão e ficou fincada no chão de madeira, de pé, tremendo. Ela foi até o telefone para ligar para o marido. Do lado do telefone ficava a janela que dava para a praça, e da janela dava para ver a calçada inteira até o coreto. Diego atravessou a faixa sem pressa, com as margaridas na mão, e no meio da praça um carro encostou ao lado dele e parou. Carro preto. Placa de 2 dígitos que todo mundo naquela cidade sabia de cor, porque era o único carro da cidade com aquela placa. O vidro de trás desceu. Uma mão saiu de dentro. Diego apertou aquela mão com as duas dele, curvando um pouco o corpo, do jeito que a gente aperta a mão de quem manda, e entregou as margaridas pela janela. A prefeitura daquela cidade tinha ar-condicionado só em 2 salas, e o prefeito ocupava uma delas. Leonardo esperou 25 minutos na antessala, de farda, de costas retas, com a pasta no colo e a notificação dentro da pasta, e usou os 25 minutos para montar o argumento na cabeça, do jeito que sempre fazia. Começar pelo prazo, depois a publicação, depois o laudo de avaliação. Nunca começar pelo pessoal. Ele entrou e começou pelo pessoal. Prefeito, com todo o respeito, esse projeto atinge o imóvel da minha esposa. O homem atrás da mesa levantou as 2 mãos e sorriu do jeito que se sorri para quem acabou de entregar a chave da própria casa. Delegado, senta, toma um café.
Você quer com açúcar? Aqui só tem com açúcar. Eu quero ver o processo. E vai ver tudo. Está tudo publicado, tudo no site, tudo transparente. O prefeito puxou uma pasta de um monte que não tinha nada a ver com o assunto e nem abriu. Agora deixa eu te falar uma coisa como amigo, não como prefeito. Você acabou de falar a palavra minha esposa dentro do meu gabinete. Falei. Você é a autoridade policial dessa comarca. O processo de desapropriação vai passar por vistoria, por notificação, por eventual ação judicial. Se em algum momento aparecer uma denúncia, um cadeado arrombado, uma pichação na fachada, uma testemunha intimidada, e o delegado da cidade for o marido da proprietária, ele abriu as mãos outra vez. Você entende o tamanho da confusão? Eu entendo que ninguém falou em denúncia nenhuma até o senhor falar agora. Eu estou te protegendo, rapaz. Eu não pedi proteção, eu pedi o processo. O prefeito ficou olhando para ele um tempo confortável demais. Depois pegou o telefone da mesa, discou 3 números internos e falou sem tirar os olhos do rosto de Leonardo. Me traz a consulta do sistema de ontem, por favor, a das 19h40. Leonardo não moveu um músculo do rosto, mas na noite anterior, depois que Gabriel foi dormir, ele tinha entrado no terminal da delegacia e pesquisado um nome só, e tinha achado pouca coisa, e a pouca coisa não tinha servido para nada, e ele tinha desligado o computador, achando que aquilo era o menor gesto do mundo. Não é crime consultar, disse ele. Não é. É irregularidade administrativa, que é pior, porque crime tem defesa e irregularidade tem corregedoria. O prefeito colocou o telefone no gancho com todo o cuidado. Olha, delegado, eu gosto de você. A cidade gosta de você. Sua avó ensinou catecismo para metade dessa sala. Eu não quero mandar nada para a corregedoria. E o que o senhor quer? Eu quero que você tire 30 dias. Licença, férias, o nome que você preferir. Fica em casa, cuida do menino, deixa o processo correr no trilho dele. Quando terminar, você volta, e ninguém nunca precisou escrever nada em lugar nenhum. Leonardo levantou. Levantou porque se ficasse sentado, mais um minuto ia dizer alguma coisa que não voltaria atrás. E se eu não tirar? Aí eu tenho que encaminhar a consulta. O prefeito abriu a gaveta, guardou o papel que ainda nem tinha chegado às mãos dele e fechou a gaveta. E aí não sou eu que decido mais nada. Entende? Vira máquina. Máquina não tem avó. Leonardo saiu daquele gabinete com a pasta debaixo do braço e a sensação exata de quem entrou para exigir e saiu tendo. Entregado. No corredor, um funcionário mais velho, que já estava naquele prédio desde muito antes de qualquer eleição, olhou para ele e desviou os olhos rápido demais, e Leonardo percebeu que já sabiam. Todo mundo naquele andar já sabia antes dele. Na porta da rua, o calor bateu na cara dele como um tapa. Do outro lado da praça, num carro estacionado à sombra da amendoeira, Diego assistiu o delegado sair. Esperou o farol do carro dele virar a esquina. Só então tirou o telefone do bolso e discou, e ficou de pé, ao lado do carro para falar, porque ele nunca falava sentado quando era com aquele número. Saiu agora, disse. 30 dias. Ele vai aceitar. Do outro lado a voz falou pouco e falou baixo, e Diego escutou com a mão livre, apertando a maçaneta quente do carro. Sim, senhor. Mais um pouco. Não, senhor, ela ainda não assinou. Ela vai assinar. Uma pausa, porque eu conheço ela, eu conheço a família inteira. A voz disse mais alguma coisa e desligou antes que Diego terminasse de responder, e ele ficou com o telefone no ouvido por 2 ou 3 segundos depois de a ligação já ter caído, do jeito que fica quem foi desligado na cara e não pode reclamar com ninguém. Ele abriu o porta-luvas para guardar o aparelho. Dentro, embaixo do manual do carro, havia uma fotografia velha, dessas de papel grosso com a beirada serrilhada, uma padaria de esquina, todo listrado, um homem de avental branco na porta e um menino sentado no meio-fio com os pés descalços. A esquina era a mesma. O toldo era outro. O homem estava morto havia 19 anos.
Diego fechou o porta-luvas sem olhar a foto por mais de um segundo, porque ele tinha aprendido cedo que olhar demais para certas coisas atrapalha o trabalho. Naquela noite, na cozinha de casa, Leonardo colocou o distintivo em cima da mesa, ao lado do saleiro. Não disse nada. Carla olhou o distintivo, olhou o marido e não perguntou, porque ela já tinha entendido no segundo em que ele entrou pela porta sem tirar o boné. Foi Gabriel quem perguntou. Gabriel estava embaixo da mesa com os carrinhos, e o distintivo na altura dos olhos dele era um acontecimento. Pai, você não é mais delegado? Leonardo abaixou, tirou o menino de debaixo da mesa e sentou com ele no colo, e demorou para responder porque as respostas fáceis todas eram mentira. Eu vou ficar um tempo em casa, filho. Delegado às vezes tira férias. Igual professora? Igual professora. Legal. Gabriel pegou o distintivo da mesa, cuspiu de leve nele e esfregou na camiseta para lustrar, do jeito que tinha visto o pai fazer, e devolveu. Toma, tá limpo agora. Carla virou de costas e ficou muito ocupada com a torneira. Mais tarde, quando o menino já dormia, ela sentou na frente do marido e fez a pergunta que estava atravessada nela desde as 6 da tarde. Leonardo, o que exatamente você falou lá dentro? Eu falei que o projeto atingia o imóvel da minha esposa. Você falou isso primeiro? Antes de tudo? Falei. Carla passou a mão no rosto. Amor, você entregou o motivo para eles. Eles não tinham como te tirar do caminho, e você foi lá e explicou como. Eu fui lá defender a gente. Você foi lá ganhar a discussão, igual sempre. Ela levantou, empurrou a cadeira, parou na porta da cozinha e falou sem se virar. E foi a frase mais dura que ela tinha dito para ele em 5 anos de casamento. Só que dessa vez tinha alguém do outro lado da mesa que também não perde discussão, e ele não bateu na sua caminhonete. Ele estudou o seu caminho. A audiência pública foi marcada para uma quinta-feira, 7 da noite, no salão da igreja, porque a Câmara tinha 80 lugares e o salão tinha 300, e alguém na prefeitura fez questão de que coubesse todo mundo, cadeira de plástico branca, ventilador de teto, girando devagar demais para resolver alguma coisa e rápido demais para deixar ouvir. Microfone que assobiava toda vez que alguém chegava perto. Cida e Benê chegaram 40 minutos antes, porque as duas tinham combinado que quem chega antes escolhe onde senta e quem escolhe onde senta manda na sala. Sentaram na terceira fileira no corredor. Benê trouxe a bolsa grande, a de flor estampada, aquela que ela levava em enterro e em batizado, e dentro da bolsa, embaixo do leque e do vidrinho de álcool em gel, ia a caderneta. Você trouxe mesmo, disse Cida. Trouxe. Benê. Cida, eu vou subir naquele microfone e ler o nome de cada casal dessa cidade que existe, porque nós duas metemos o bedelho. Benê ajeitou a bolsa no colo com as duas mãos. 23 casamentos, 41 filhos. Se essa cidade quiser tirar a esquina da minha neta, que tire olhando na cara de quem construiu metade das famílias que vão votar. E se eles rirem da gente? Aí eles riem. Rir é de graça. Casa não é. O salão encheu. Gente de pé no fundo. O padre cedeu o espaço e ficou encostado na parede lateral de braços cruzados, sem opinar, do jeito dos padres que já entenderam que política divide congregação. Leonardo veio à paisana, de camisa comum, e sentou no meio, e a cidade inteira reparou que ele estava sem farda numa quinta-feira, e a cidade inteira entendeu, e ninguém falou nada, que é o jeito que cidade pequena tem de falar mais alto. Carla ficou em pé, encostada na coluna do lado esquerdo, com Gabriel pela mão. A mesa abriu com o secretário de obras, lendo um texto de 7 páginas em voz de quem lê bula, falou em coeficiente, falou em fluxo viário, falou em requalificação do entorno, e a cada palavra dessas, o salão inteiro afundava um pouco mais na cadeira. Depois de 35 minutos ele agradeceu, e o que ficou na cabeça de todo mundo foi que ninguém tinha entendido nada, o que era exatamente o objetivo. Então Diego pegou o microfone. E aí o salão acordou, porque ele falou como gente, falou olhando para as pessoas,
Chamou a rua pelo apelido que só quem é da cidade sabe, contou que tinha corrido de bicicleta naquela praça, e a metade mais velha do salão começou a se lembrar dele e a se lembrar bem, porque ele tinha sido um menino educado. Ele mostrou desenho de calçada nova, falou em vaga de estacionamento e 3 comerciantes bateram palma. Falou em iluminação e as mães bateram palma. E foi no meio dessas palmas que aconteceu a coisa pequena que estragou tudo. Gabriel tinha soltado a mão da mãe fazia uns 10 minutos e estava fazendo o que ele sempre fazia em lugar cheio de adulto, que era circular entre as cadeiras prendendo gente. Prendeu 2 senhoras, prendeu o sacristão. Chegou na terceira fileira, na bisavó, e a bisavó levantou para ir ao banheiro e deixou a bolsa de flores tampada em cima da cadeira e uma bolsa aberta em cima de uma cadeira, para um delegado de 5 anos, é uma prova aguardando apreensão. Ele tirou a caderneta, segurou com as 2 mãos, feliz, e foi andando pelo corredor lateral com ela erguida, procurando alguém para entregar a prova, porque prova a gente entrega para a autoridade, e naquele salão a autoridade era quem estava com o microfone. Diego viu o menino chegando, abaixou, sorriu para ele. Disse alguma coisa que ninguém ouviu porque o microfone estava na outra mão, e Gabriel riu e entregou. Carla viu do outro lado do salão e começou a andar, e havia 60 pessoas entre ela e o corredor lateral. Diego levantou com a caderneta na mão, passou o polegar pela lombada gasta, abriu no meio, olhou uma página, e o que aconteceu no rosto dele nesse instante não foi triunfo, foi uma coisa mais devagar. Foi o rosto de quem procurou uma coisa durante muito tempo e encontrou por acidente, na mão de uma criança, na frente de 300 pessoas. Gente, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês, disse ele no microfone. Não é minha, é dessa cidade. Ele leu a página do dia 2 de outubro, onde estava escrito com a letra firme de Benê que a chave da caminhonete da Carla tinha sido escondida na bolsa e devolvida no dia seguinte por debaixo do banco. O salão riu. Riu alto, riu com gosto, e Benê, voltando do banheiro, parou no meio do corredor e ficou parada ali, com o leque na mão. Leu a página do sorteio das equipes da competição entre bairros, onde estava escrito quem tinha sido tirado de uma equipe e colocado em outra, e o nome de quem tinha trocado os papelzinhos dentro da caixa. O salão riu de novo, mas o riso já estava diferente. Tinha 2 ou 3 homens que não riram, e esses 3 tinham perdido aquela competição. Leu a página do jantar do frango queimado. Riram. Leu a página em que estava escrito, em letra pequena, o que Cida tinha dito ao filho do dono do mercado para que ele não convidasse determinada moça para o baile. Em 1998, o salão não riu. E então ele virou uma página, parou, e o assobio do microfone encheu o silêncio por 2 segundos inteiros. 22 de março, leu Diego, e a voz dele saiu diferente das outras vezes, mais baixa, quase sem ar. Falei hoje com o pai do rapaz. Deixei claro que a família dele não serve para Carla e que enquanto eu for viva ele não põe o pé nessa loja. O menino não tem culpa do pai, mas eu não vou arriscar a minha neta por causa de um menino sem culpa. Vou dar um jeito. O ventilador continuou girando. 300 pessoas viraram a cabeça na mesma direção, e a direção era a coluna do lado esquerdo, onde Carla tinha parado de andar. Ela não olhou para Diego. Ela procurou a avó no meio do corredor, achou e ficou olhando para ela, e o salão inteiro esperou e ninguém tossiu. É verdade, vó? Benê apertou o leque com as 2 mãos. Vó, é verdade? Benê atravessou o corredor devagar, com aquela dignidade dela que já tinha feito muita gente se calar em muita sala, subiu os 2 degraus da frente, e Diego, por algum motivo que ele mesmo talvez não soubesse explicar, entregou a caderneta na mão dela sem que ela precisasse pedir. Ela guardou na bolsa, fechou o fecho, e falou virada para a cidade inteira, sem microfone, com a voz que não precisa de microfone. Tem coisa nesse caderno que não é da conta dessa cidade. E saiu andando pelo corredor do meio, sozinha, com 300 pessoas olhando, e a porta do salão bateu atrás dela com aquele estouro de porta pesada, e o secretário de obras aproveitou o silêncio
Puxou o microfone para perto da boca e disse a frase que ninguém prestou atenção naquela hora e que ia custar caro depois. Registrada a audiência pública, sem manifestação formal de oposição. A floricultura não abriu na sexta. Foi a primeira sexta-feira em 29 anos que aquela porta ficou fechada sem morte na família, e a cidade reparou, porque em cidade pequena a porta fechada de uma loja é uma manchete. Carla estava lá dentro assim mesmo, no escuro, sentada no banquinho baixo dos vasos, com as mãos sujas de terra, sem ter mexido em nenhuma planta. Foi Benê quem abriu a porta com a chave dela, às 11 da manhã, e entrou sem pedir licença, porque aquela chave era mais velha que a neta. Ficaram um tempo sem falar. A luz que entrava pela fresta da vitrine desenhava uma faixa no chão de madeira e o pó girava dentro dela. Eu escrevi, disse Benê. Você quer que eu comece por aí, então eu começo por aí. Eu escrevi aquilo, com a minha letra, e a data está certa. 22 de março. 22 de março. Carla passou o polegar na terra do outro polegar. Eu tinha 22 anos, vó. Eu chorei 3 meses. Eu achei que ele tinha cansado de mim. Eu passei 3 meses achando que eu não era suficiente para ninguém, e a senhora fazia meu café da manhã todo dia sabendo. Sabendo. E aí é onde eu não consigo respirar direito, entendeu? A voz dela subiu e ela mesma cortou a voz no meio. Não é o que a senhora fez. É que a senhora sentou na minha frente todo o santo dia e me deixou achar que era comigo. Benê pegou o outro banquinho e sentou. E sentar naquela altura era coisa difícil para ela agora, e ela levou um tempo, e nenhuma das duas comentou. Você quer a verdade ou você quer o que dói menos? Eu quero a verdade. A verdade é feia. Vou. Benê olhou para a faixa de luz no chão. 3 dias antes daquela página, o pai daquele menino veio nessa loja. Aqui mesmo, nesse balcão. Ele trouxe um papel e uma caneta, e ele estava com o rosto de quem não dorme faz um mês. Ela parou. Ele tinha a padaria da esquina de baixo. Você não lembra da padaria porque você era pequena, mas essa cidade inteira comprou pão lá durante 30 anos. E aí? E aí ele me pediu para assinar. Ele falou que era uma garantia, que era coisa de banco, que era para 3 meses e que em 3 meses estava tudo pago. Benê ainda olhava para o chão. Eu assinei sem ler. Minha filha, eu, que mando você ler tudo 2 vezes. Eu assinei sem ler, porque era um homem que eu conhecia desde menino, e porque eu fiquei com vergonha de ficar lendo na frente dele. E o que era? Era o que era. Benê enfim levantou os olhos. 3 meses viraram 2 anos. A padaria foi embora. A esquina de baixo foi embora. E eu passei o resto da vida com a impressão de que uma parte daquilo tinha saído do meu bolso, sem eu nunca ter aberto o bolso. Carla ficou muito quieta. A senhora está me dizendo que a nossa loja... Eu estou te dizendo que eu assinei um papel que eu não li, e que eu não sei até hoje o que aquele papel diz, e que eu nunca tive coragem de procurar. Benê deu de ombros, de um jeito que não tinha nada de leve. E que quando o filho daquele homem começou a namorar você, 2 anos depois, eu não vi um rapaz bonito, eu vi o papel. Porque a senhora nunca me contou. Porque eu tinha te dado essa loja de presente. A mão dela tremeu no leque e ela colocou o leque no chão. Como é que eu ia te dar um presente e dizer, na mesma frase, olha, minha filha, é sua, mas pode ser que não seja. O silêncio depois disso durou o tempo de a faixa de luz andar um pouco no chão. Carla respirou fundo e passou as 2 mãos no cabelo, sujando o cabelo de terra sem se importar. A senhora assinou sozinha? Benê pegou o leque de volta do chão. Vó, a senhora assinou sozinha? Eu já falei muita coisa hoje, Carla. Benê levantou do banquinho com esforço, apoiando a mão no balcão, no mesmo lugar do balcão onde Diego tinha passado a mão 2 dias antes. Abre a loja. Cidade que vê porta fechada 2 vezes, começa a achar que a gente foi embora. Ela foi até a porta, destrancou, e antes de sair falou uma frase de costas, do jeito dela, do jeito que ela sempre soltava as coisas mais pesadas. Não, eu não assinei sozinha. E saiu.
E o sino da porta tocou. E Carla ficou sozinha entre os baldes, com aquela frase caída no meio da loja como um vaso que ninguém varreu. Leonardo chegou às 2 da tarde com 2 pastéis e um caldo de cana que ninguém tinha pedido, porque era o que ele sabia fazer quando não sabia o que fazer. Encontrou a esposa com um caderno de contas aberto, uma calculadora e o envelope da prefeitura desdobrado, com 3 trechos marcados a lápis. Come, disse ele. Senta. Ela virou o envelope para ele. Lê essa parte aqui de baixo. Essa que ninguém lê. Leonardo leu. Leu 2 vezes. E na segunda ele fechou os olhos. Fala em voz alta, pediu Carla. Eu quero ouvir de alguém que estudou isso. O decreto precisa de uma audiência pública antes de seguir. A voz dele saiu sem nenhum peso, o que era pior do que sair com peso. A audiência é o momento em que o proprietário atingido registra a oposição formal. Registrando oposição, o processo trava, vai para parecer técnico, vira ação, demora 2 anos, às vezes 3. E sem oposição registrada? Sem oposição registrada corre no trilho. 30 dias para avaliação, mais 30 para oferta. Depois disso é emissão na posse. Ou seja, quinta-feira de noite, dentro daquele salão, a gente tinha uma chance e uma só. Ele empurrou o pastel para o lado sem ter tocado nele, e a gente passou aquela hora inteira olhando para sua avó. Carla fechou o caderno de contas. Ficou olhando para a capa do caderno um tempo. Ele sabia, disse ela. O quê? Ele sabia. Não foi sorte, Leonardo. Ele não pegou aquele caderno da mão do Gabriel e teve uma ideia genial em 3 segundos. Ela levantou. Foi até a vitrine e ficou de costas para ele, olhando a praça. Aquela audiência tinha 1 hora de duração e ele precisava que ninguém usasse essa hora para falar da esquina. Ele encheu a hora com a minha família. Amor. E o pior é que funcionou porque era verdade. Ela virou. Ele não inventou nada. Ele leu a letra da minha avó. Leonardo levantou também. Chegou perto. Não abraçou, porque 5 anos de casamento ensinam quando não abraçar. Então a gente perdeu no papel, disse ele. Perdeu. Carla, eu não sei mais o que fazer no papel. Eu perdi o crachá, perdi o sistema, perdi o telefone que eu ligava. Eu sou um cara de camisa comum agora. Ela pegou a mão dele, virou a palma para cima e colocou a chave da loja ali dentro e fechou os dedos dele em volta da chave. Ótimo, papel eu também não sei fazer. Ela pegou o avental do gancho e amarrou na cintura. Mas eu sei encher uma praça de flor, e essa cidade inteira me deve um vaso. Ela começou pela casa mais difícil, porque quem começa pela fácil não termina. A dona da casa amarela da rua de trás abriu a porta com o pano de prato no ombro e o rosto fechado, era esperado, porque o marido dela era um dos 3 homens que não tinham rido no salão da igreja, o time que perdeu a competição entre bairros no ano do sorteio trocado. Eu não vim pedir desculpa pelas minhas avós, disse Carla, ainda na calçada, elas que peçam. Eu vim perguntar uma coisa e vou embora. Pergunta. A senhora lembra do enterro do seu sogro? A mulher demorou a responder. Tirou o pano do ombro e ficou com ele nas mãos. Lembro. Quem fez as coroas? Foi a dona Bené. E quanto a senhora pagou? O pano parou de girar nas mãos dela. Ela olhou para dentro de casa, para o corredor, como se procurasse alguém para responder no lugar dela, e não tinha ninguém no corredor. Ela não quis cobrar, disse a mulher. Ela disse que a flor era do quintal dela e que quintal não tem preço. Não era do quintal, respondeu Carla. Era a encomenda de São Paulo. Chegou de ônibus na madrugada e eu fui buscar na rodoviária às 4 da manhã. Eu tenho a nota até hoje, porque a minha avó guarda nota de tudo, e eu tenho todas as notas dessa loja desde 1996. Ela deu um passo para trás, para não parecer que estava empurrando. Eu não vim cobrar. Eu vim porque na quinta-feira que vem tem sessão na Câmara e eu preciso que a praça esteja cheia. Só isso. Se a senhora não for, eu entendo. Foi para a segunda casa. A segunda casa era a da moça que tinha sido ajudante dela na feira beneficente, aquela que gritou do palco procurando a chave da caminhonete e que agora tinha 2 filhos, uma perna ruim
e uma barraca de salgado na frente do posto. Você quer que eu feche a barraca numa quinta à noite? Disse a moça, mexendo o óleo. Eu quero. Quinta é o dia que eu vendo. Oisai. A moça abaixou o fogo. Você lembra do meu casamento? Lembro. Você lembra que eu não paguei nada? Eu lembro que você pagou em parcela. Eu paguei 3 parcelas de 12, Carla. Ela olhou para a esposa do delegado com um jeito meio bravo, meio outra coisa. E ninguém nunca me cobrou as outras 9. Eu nunca soube se foi você ou se foi sua avó, e eu passei 9 anos com vergonha de perguntar. Carla não respondeu isso. Não tinha resposta boa para isso. Quinta-feira eu fecho, disse a moça, e voltou a mexer o óleo. E eu levo o meu vaso, aquele vermelho, sabe? Ele tá horroroso, morreu tudo, sobrou o vaso. Serve? Serve o vaso vazio, serve mais o vaso vazio do que o cheio. A terceira casa foi a que ela deixou por último de propósito, e era a casa de uma senhora que comprava girassol toda quarta há 20 anos, sempre 6, sempre embrulhado em papel pardo, e que 5 anos antes, num balcão numa tarde qualquer, tinha dito uma frase de 10 palavras que quase acabou com a vida de Carla antes dela começar. Dona, eu preciso que a senhora lembre de uma coisa. Se eu lembrar, minha filha, 5 anos atrás a senhora me contou, aqui na loja, que o delegado ia ser transferido. A senhora bateu na testa. Ai, meu Deus, e eu falei mesmo, e não era verdade nada, né? Eu passei 1 mês pedindo perdão a Deus por causa daquilo. Não é a senhora que eu quero o outro. Carla puxou o banco e sentou perto dela, para ficar na mesma altura. A senhora falou naquele dia que tinha ouvido do prefeito, no mercado. Falei porque foi isso mesmo. Ele estava na fila do açougue e comentou com o dono do mercado e eu estava atrás. O que ele falou exatamente? Não o que a senhora entendeu. O que ele falou? A senhora fechou os olhos e ficou assim um tempo bom, mexendo a boca sem som, do jeito de quem procura numa gaveta muito antiga. Ele falou assim: Esse delegado novo é bom demais para ficar numa cidade desse tamanho. Ela abriu os olhos. E aí um moço que estava com ele riu e falou: Então a gente resolve isso, e o prefeito riu junto e disse: Resolve mesmo. E na segunda-feira a cidade inteira estava falando em papel de transferência, e eu, burra, achei que tinha visto o papel. Carla ficou com as mãos no colo, muito quietas. A senhora lembra do moço? Lembro que era bonito e que segurou a porta para mim na saída. A senhora deu de ombros, rapaz educado. Sabe aquele educado que a gente desconfia depois? Carla agradeceu, comprou 6 girassóis do próprio estoque para dar de presente e saiu na rua com o sol batendo de lado e andou 3 quarteirões sem enxergar nenhum deles. O boato não tinha nascido na cidade. A cidade só tinha carregado. Naquela mesma tarde, num prédio com ar-condicionado em 2 salas, Cida entrou sem marcar hora e a moça da recepção não teve coragem de barrar, porque a moça da recepção tinha feito primeira comunhão com ela. O prefeito levantou da cadeira quando viu quem era. Aquilo é um reflexo que não se perde. Dona Cida. Senta, menino. Ele sentou. Ela colocou a bolsa no colo e não colocou a bolsa na mesa, o que era um jeito de dizer que não ia demorar. Eu te conheço desde que você tinha 7 anos e chorava porque não decorava o credo. Então eu vou te fazer uma pergunta só, e eu vou saber se você mentir, do mesmo jeito que eu sabia naquela época. A senhora sempre soube. O rapaz da consultoria, quem trouxe ele para cá? O prefeito girou a caneta na mão. 1 vez. 2. Ele apareceu com o projeto pronto, dona Cida. Projeto pronto. Financiamento aprovado. Nome de gente grande na capa. Prefeito de cidade pequena não recusa projeto pronto. Prefeito de cidade pequena reza para chegar um. E o nome de gente grande na capa é de quem? A senhora não vai gostar. Eu tenho 79 anos, meu filho. Faz muito tempo que eu não gosto de nada que me contam. Ele parou de girar a caneta. O que foi dito ali dentro nos 20 minutos seguintes não saiu daquela sala. A moça da recepção contou depois que ouviu a voz da dona Cida uma vez só e que não deu para entender a frase, e que logo depois a porta abriu e a senhora saiu andando com a bolsa no braço, sem olhar para os lados,
com o queixo naquela altura de quem acabou de comprar uma coisa muito cara e não quer que ninguém pergunte o preço. Benê estava esperando na calçada, na sombra do orelhão desativado. E então? Então quinta-feira a praça vai estar cheia, respondeu Cida, e começou a andar. Cida. Benê segurou o braço da amiga. O que você prometeu para ele? Cida olhou para a mão da amiga no braço dela. 50 anos de amizade cabem inteirinhos num olhar desses. Nada que você precise saber hoje. Naquela noite, as duas sentaram na varanda de sempre, com as duas xícaras de sempre, e não conversaram durante 4 minutos inteiros, o que para elas era uma quantidade escandalosa de silêncio. Foi Benê quem quebrou. Cida, a gente se conhece desde os 29 anos. 28. Você tinha 28, eu tinha 29, e você usava aquele vestido horroroso de bolinha. Aquele vestido era lindo. Aquele vestido era de cortina, Benê. Sua mãe fez com o resto da cortina da sala e a cidade inteira sabia. Riram baixo, e o riso durou pouco, e quando acabou o silêncio voltou pior do que antes. Eu contei para Carla, disse Benê, do papel. A mão de Cida parou no ar, com a xícara no meio do caminho entre o pires e a boca. Ficou ali um segundo a mais do que uma xícara fica. Contou tudo? Contei o que era meu de contar. E o que é seu de contar? Que eu assinei sem ler, que era o pai do menino, que a padaria fechou. Benê girou a xícara no pires, sem levantar. E que eu não assinei sozinha. O ventilador do teto da varanda fazia um clique a cada volta, e as duas ficaram ouvindo aquele clique como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Você falou o meu nome? Não. Por quê? Benê levantou os olhos. Porque eu queria ouvir você me pedir para não falar. Cida colocou a xícara no pires. Colocou direito dessa vez, com as duas mãos, e Benê reparou nas duas mãos, e Benê era a única pessoa viva que sabia o que significava a amiga usar as duas mãos para pousar uma xícara. Cida, o que você prometeu para o prefeito hoje de manhã? Já falei que não é hoje. Quando é? Quando o menino da padaria tiver ido embora dessa cidade. Cida ajeitou a saia no joelho. Enquanto ele estiver aqui com aquele papel na mão, você saber não ajuda em nada e me atrapalha em tudo. Benê ficou um tempo olhando para o quintal escuro, para o balanço do bisneto parado sem vento nenhum. 50 anos, disse ela. 51. 51. E em 51 anos eu nunca te perguntei uma coisa que você não quisesse responder. Nunca. Então essa vai ser a primeira. Benê virou na cadeira para ficar de frente. Naquela terça-feira de março, quando o pai do menino saiu da minha loja com o papel assinado, você já sabia o que estava escrito ali? O clique do ventilador, uma vez, duas. Bebe seu café que esfria, respondeu Cida. Benê não bebeu. Ficou olhando para a amiga mais um pouco e depois virou de volta para o quintal, e as duas ficaram ali sentadas lado a lado como estavam há 51 anos, só que pela primeira vez naquele tempo todo, havia uma coisa no meio das duas cadeiras que nenhuma das duas queria pisar. Lá dentro, na sala, a televisão de Leonardo estava passando o jornal, e a voz do apresentador chegava abafada até a varanda, sem que ninguém prestasse atenção em nenhuma palavra. Cida. Oi. Se essa cidade descobrir, a gente perde tudo que a gente construiu aqui. Cida enfim pegou a xícara e bebeu o café frio de uma vez só, do jeito que se toma remédio. Minha filha, a gente já perdeu na quinta-feira passada, quando aquele rapaz abriu o seu caderno na frente de 300 pessoas, ela pousou a xícara vazia. Agora é só a gente decidir se a gente perde de pé ou sentada. Na terça-feira à noite choveu daquele jeito curto de novembro, 15 minutos de água grossa e depois o cheiro de asfalto molhado tomando conta da praça inteira. O carro parou na frente da floricultura fechada. Diego não desligou o motor de imediato. Ficou com as mãos no volante, olhando a vitrine escura, os vasos empilhados atrás do vidro, o toldo verde que descia até a metade. Ele desceu. Atravessou a calçada, encostou a testa perto do vidro, do jeito que a gente faz para enxergar dentro de loja fechada, com as duas mãos fazendo sombra dos lados do rosto. Do lado de dentro do vidro,
colada com fita transparente que já tinha amarelado nas pontas, havia uma fotografia. Um homem de terno erguendo uma mulher de branco no colo, no meio de uma praça, e a praça era aquela mesma, e dava para ver o coreto no fundo, e dava para ver, na terceira fileira de cadeiras, duas senhoras de chapéu chorando sem nenhum recato. Ele ficou ali mais tempo do que precisava para ver a foto. Depois voltou para o carro. No banco do carona estavam as margaridas que ele tinha comprado na segunda, já murchas, porque flor comprada por homem que não vai dar para ninguém não dura. Ele pegou o buquê, atravessou a rua e jogou na lixeira do ponto de ônibus. Entrou no carro, ligou, deu a ré. Parou a ré. Desceu de novo, tirou o buquê da lixeira, sacudiu a água da chuva e colocou no porta-malas, e fechou o porta-malas com mais força do que a tampa pedia. Na quarta-feira de manhã, Leonardo foi à cidade vizinha sem contar para ninguém. Voltou às 4 da tarde e encontrou Carla no depósito, contando vasos com um lápis atrás da orelha. E ele encostou no batente e ficou ali até ela terminar de contar o que estava contando, porque interromper contagem dela já tinha rendido briga antes. 142, disse Carla. Fala. Eu fui na corregedoria. Ela colocou o lápis em cima da caixa. Eu entrei lá, procurei o corregedor e eu mesmo relatei a consulta que eu fiz no sistema. Ele falou olhando para o chão do depósito. Data, hora, terminal, o nome que eu pesquisei e o motivo. Assinei o termo. Vai dar processo. Se der ruim, é advertência. Se der muito ruim, é suspensão de 30 dias e uma anotação que fica na minha ficha até eu me aposentar. Leonardo. Ó Isai. Você entregou a única coisa que eles tinham contra você. Eu entreguei a única coisa que eles tinham contra você. Ele levantou os olhos. Enquanto aquele papel estava na gaveta dele, ele mandava em mim. Ele podia me ligar em qualquer noite e dizer: fica quieto, e eu ia ficar quieto, e eu ia me odiar. E daqui a 10 anos, eu ia estar sentado naquela mesa da cozinha, achando que eu era um homem direito. Ele deu de ombros. Agora não tem gaveta. Tem processo. Processo eu sei enfrentar. Carla desceu do caixote onde estava em pé. Andou até ele. Não abraçou. Pegou a gola da camisa dele com as duas mãos e puxou de leve, e ficou daquele jeito, com a testa quase encostada no queixo dele. Sabe o que me irritava mais em você, 5 anos atrás? Tudo. Que você sempre sabia o que fazer. Ela apertou mais a gola. Sabe o que me irrita agora? Que você continua sabendo. Só que agora sabendo custa caro. Isso é elogio? Vindo de mim, é quase uma declaração. Ele riu. Riu do jeito raro dele, e Carla pegou o lápis de trás da orelha e enfiou atrás da orelha dele e voltou para os vasos, e nenhum dos dois falou mais nada sobre a corregedoria pelo resto do dia. Gabriel apareceu na hora do jantar, com a cara de quem passou o dia carregando alguma coisa pesada demais para 5 anos. Mãe. Oi, filho. Eu peguei o caderno da avó. Carla parou com a colher no ar. Eu peguei e eu dei pro moço. O queixo dele começou a tremer daquele jeito que começa antes do choro e às vezes não vira choro. E depois a avó saiu andando e a avó não veio mais na minha casa. Leonardo ia falar. Carla levantou a mão sem olhar para ele, e ele não falou. Ela puxou a cadeira do menino para perto da dela, virou ele de frente, para ambas as duas mãos dele nas duas dela. Gabriel, olha para mim. Você entregou uma prova para a autoridade? Entreguei. Isso é o que todo delegado bom faz. Você fez certo. Ela apertou as mãos dele. O moço é que não era autoridade. O moço mentiu para você. E adulto que mente para criança de 5 anos para conseguir uma coisa não é um moço, filho. É outra coisa. E a culpa é dele inteira, do começo ao fim, e não sobra nem um pedacinho para você. E a avó? A avó vem jantar amanhã. Carla soltou uma das mãos dele para pegar o telefone e discou na frente do menino para ele ver. Vó, amanhã tem galinhada, e a senhora vem porque quem falta em jantar se eu leva a multa. Do outro lado da linha, uma senhora de 72 anos ficou uns bons segundos sem conseguir responder nada. A galinhada foi na quarta. Benê chegou às 7.
com um pote de arroz doce que ninguém tinha pedido e que todo mundo comeu, e sentou do lado do bisneto, e Gabriel mostrou para ela cada um dos carrinhos, um por um, inclusive os quebrados. Foi uma noite boa, foi a última noite boa daquela semana. Às 9h40, alguém bateu na porta. Era o sacristão, sem fôlego, com o boné na mão. Dona Carla, desculpa a hora. Eu vim porque eu achei que a senhora precisava saber hoje e não amanhã. Fala. Colaram um aviso na porta da câmara agora de noite. Ele engoliu em seco. A sessão de amanhã foi antecipada. Não é mais 7 da noite. É 9 da manhã. Ninguém falou nada na mesa. 9 da manhã de uma quinta-feira. Naquela cidade, era o horário em que a padaria estava no forno, o posto de saúde estava com fila, a escola estava com o portão fechado, a feira estava montada, e 300 pessoas que tinham prometido lotar uma praça estavam todas, cada uma delas, dentro do próprio serviço. Benê largou a colher no prato. Eles não querem votar sem gente, disse ela. Eles querem votar sem testemunha. Carla levantou da mesa devagar, foi até a janela da cozinha, de onde dava para ver o quintal, o balanço, o pé de acerola e um pedaço do céu sem lua nenhuma. Quantos telefones a gente tem nessa casa? Perguntou ela. 4, respondeu Leonardo. Vó, quantas mulheres a senhora e a dona Cida batizaram nessa cidade? Benê ergueu o queixo, e a coisa antiga voltou aos olhos dela com uma velocidade que assustava. Sozinhas? 71. A ligação começou às 9h47 da noite de quarta e terminou às 2h20 da manhã de quinta, e ninguém nessa história dormiu direito. Funcionou assim. Cida ligou para 7 mulheres. Cada uma dessas 7 ligou para outras 7, e a instrução era sempre a mesma frase, decorada, curta, para não se perder no caminho. Amanhã às 9 da manhã, na praça, leva o vaso. Não precisa discurso, não precisa faixa, leva o vaso. Benê ficou responsável pelo grupo mais difícil, que eram os homens, porque homem daquela cidade não atendia telefone de senhora às 11 da noite se não fosse desgraça. Então ela mentiu. Disse que era desgraça. Quando eles chegavam esbaforidos no telefone, ela dizia: é desgraça sim, meu filho. Vão derrubar a esquina da praça amanhã de manhã e não vai ter ninguém para ver. E um bom número deles ficou bravo. E ficar bravo às 11 da noite é o melhor jeito de acordar cedo. Carla não ligou para ninguém. Carla passou a madrugada inteira no depósito da loja com o marido, carregando. Às 4h30 da manhã, a caminhonete fez a primeira viagem. Às 5h10 a segunda. Às 5h40 a terceira. E às 6 da manhã, o sol começou a subir por trás da igreja e bateu numa praça que estava mudando de cor. Não era decoração. Carla teria detestado a palavra. Era o estoque inteiro de uma floricultura de 29 anos, descarregado no chão de uma praça, sem arranjo, sem laço, sem enfeite, vaso encostado em vaso, balde encostado em balde, cravo, crisântemo, girassol, margarida, samambaia, espada de São Jorge, 80 rosas que iam murchar até domingo e que ela nunca mais ia poder vender. Às 7h30 começou a chegar gente. Chegaram como Cida tinha mandado, sem faixa, sem cartaz, sem gritar, cada um com um vaso na mão. E os vasos que chegavam não eram bonitos. Eram os vasos de casa mesmo, aqueles de plástico rachado, aqueles de barro com o nome de alguém escrito com esmalte de unha, aqueles com a terra dura de quem esquece de regar. A moça da barraca de salgado chegou com o vaso vermelho vazio e colocou bem na frente, do lado do meio-fio. A dona da casa amarela chegou com 2 vasos e o marido atrás, carrancudo, carregando o terceiro. Às 8h20 a praça tinha 100 e poucas pessoas e não cabia mais vaso no chão perto do coreto. Às 8h40 chegou o ônibus escolar. O motorista tinha combinado com as mães a noite inteira e trouxe as crianças para a praça antes de deixar na escola, e as crianças desceram e acharam aquilo a melhor coisa que já tinha acontecido naquela cidade, e Gabriel entrou correndo no meio delas com o distintivo do pai preso no bolso da bermuda. Às 8h55, os vereadores começaram a chegar. Eles vinham do lado da Rua da Câmara, e para entrar na Câmara,
Eles tinham que atravessar a praça, e para atravessar a praça naquela manhã, eles tinham que passar por cima de Flor ou passar entre gente. Todos escolheram passar entre gente. Nenhum deles conseguiu passar sem cumprimentar pelo menos 8 pessoas pelo nome, porque em cidade pequena não cumprimentar é declaração de guerra. Um deles, o mais velho, parou na frente do vaso vermelho vazio, olhou para a moça da barraca de salgado e perguntou, sem graça, por que o vaso estava vazio. Porque morreu tudo, seu vereador, respondeu ela. É o que acontece quando ninguém rega. Cida ficou o tempo todo em pé perto do meio-fio, do lado de fora do tapete de vasos, sem entrar nele. 2 mulheres ofereceram cadeira e ela recusou as 2. Ficou ali com a bolsa no braço, olhando a praça encher do jeito que se olha uma coisa que a gente ajudou a construir e que já não é mais nossa. 9 horas. O salão da Câmara tinha 80 lugares e 300 pessoas na porta, e o presidente da Câmara, suando de um jeito que não era só calor, tomou a decisão mais sensata da vida dele, que foi mandar puxar o fio do microfone para fora e fazer a sessão na escadaria, de frente para a praça. Diego chegou às 9h10. Ele veio a pé, do estacionamento do outro lado, e parou na beira da praça, e ficou parado ali um tempo antes de atravessar, porque o que ele estava vendo não estava em nenhum cenário que ele tinha desenhado. Depois atravessou. Passou entre os vasos com todo o cuidado do mundo para não derrubar nenhum, e esse cuidado, quem estava perto viu. A sessão abriu com a leitura do projeto. Levou 18 minutos. A praça inteira ouviu de pé, em silêncio, e ouvir de pé em silêncio é a coisa mais barulhenta que uma cidade sabe fazer. Depois o presidente abriu a palavra para o assessor técnico. Diego subiu os 3 degraus da escadaria e pegou o microfone, e ele era bom, e ele começou bem. Falou dos números. Falou dos empregos. Falou que a obra era para todo mundo e que a resistência era de uma família só. E aí, porque ele era bom e porque tinha funcionado uma vez, ele foi buscar de novo a mesma arma. E eu peço licença, disse ele, para lembrar essa cidade que na semana passada, nesse mesmo microfone, ficou claro para todo mundo o método que essa família usa há 50 anos para decidir o que é melhor para os outros. Está escrito. Está de próprio punho. Houve um murmúrio de gente que se lembra. Então, antes de vocês ficarem comovidos com o vaso de flor no chão, continuou ele, eu peço que vocês perguntem a si mesmos quantos aqui já tiveram a vida arrumada por trás sem saber? Quantos casaram com quem essas 2 senhoras escolheram? Quantos perderam uma competição porque alguém trocou o papel dentro da caixa? E ele parou, porque era ali que na quinta-feira anterior tinha vindo o riso, e depois do riso o silêncio, e depois do silêncio a vitória. Dessa vez veio outra coisa. Do meio da praça, um homem levantou a mão. Era o marido da casa amarela, o carrancudo, um dos 3 que não tinham rido no salão. Eu perdi, disse ele, alto, sem microfone nenhum. Fui eu. Foi na competição de 2019 e eu fiquei bravo 2 anos. Diego abriu a boca para responder. Mas o senhor não terminou de contar a história, continuou o homem. No mesmo ano, no enterro do meu pai, a mesma senhora fez 3 coroas de flor e não deixou eu pagar. E ontem eu descobri, pela boca da neta dela, que aquela flor veio de São Paulo, de ônibus, e que alguém foi buscar às 4 da manhã na rodoviária. Ele colocou a mão no ombro da esposa. Então o senhor tem razão. Está escrito de próprio punho, e eu queria muito ver o senhor ler as outras páginas. O presidente da Câmara pediu ordem 2 vezes, e nas 2 ninguém obedeceu de imediato, porque praça não é plenário e praça não tem regimento. Foi então que Benê começou a andar. Ela vinha do fundo, de perto do coreto, onde tinha ficado a manhã inteira sem que quase ninguém reparasse, e atravessou a praça sozinha com a bolsa de flor estampada no braço. As pessoas foram abrindo caminho sem combinar, do jeito que se abre caminho para caixão e para noiva, e não é a mesma coisa, mas o corpo da gente não sabe diferenciar. Ela subiu os 3 degraus, não pediu o microfone, passou por Diego sem olhar para ele, foi até a neta, que estava em pé no primeiro degrau,
e tirou a caderneta de dentro da bolsa. Toma, disse ela. Lê o que você quiser. Vou. Eu falei semana passada que tinha coisa nesse caderno que não era da conta dessa cidade. Benê colocou a caderneta na mão de Carla e fechou os dedos dela em volta, do mesmo jeito que Carla tinha feito com a chave da loja na mão do marido 3 dias antes. Eu menti. É tudo da conta dessa cidade. Foi tudo feito com a cidade dentro de casa. Carla subiu o último degrau e pegou o microfone. Ela não estava com o discurso pronto. Ela tinha escrito 1 às 3 da manhã e tinha rasgado às 4, e agora estava ali com a terra ainda debaixo da unha e um caderno velho na mão, na frente de 300 pessoas e de 9 vereadores sentados em cadeira de plástico. Ele leu certo, começou ela. Semana passada, no salão, cada palavra que ele leu está escrita ali e é da letra da minha avó. Eu não vim aqui dizer que é mentira. O silêncio da praça mudou de textura. A chave da minha caminhonete foi escondida na bolsa dela. O sorteio da competição foi trocado. O jantar de 2020 foi armado. E o frango queimou porque as duas estavam espiando pela porta da cozinha em vez de olhar o forno. Alguém riu curto no fundo e cortou o riso na metade. E o meu namoro de 22 anos acabou porque a minha avó foi lá e acabou com ele. Isso é verdade. Eu descobri sexta-feira passada junto com vocês e eu ainda não engoli. Ela virou a caderneta na mão e abriu numa página qualquer. Só que ele leu 4 páginas de um caderno de 200. Ela olhou para baixo, achou o dedo no meio da folha e leu, com a voz de quem lê lista de compras, sem entonação nenhuma, porque ela sabia que sem entonação doía mais. 11 de junho. Coroa pro velório do seu Aparício, não cobrar, a viúva ficou com 3 filhos pequenos. 19 de agosto. Buquê da formatura da menina do posto, ela pediu para pagar em 6. Deixei em 2 e depois esqueci de cobrar. 7 de janeiro. Enfeite do batizado dos gêmeos. A mãe não tem pai para as crianças. Botar as flores brancas boas. Ninguém precisa saber. Ela virou a página. 29 de maio. A mulher do posto de gasolina apanhou de novo. Combinado com a Cida. Ela dorme lá em casa e a gente diz que veio ajudar na costura. Ela fechou o caderno. Vocês querem julgar essas duas? Julguem. Eu também estou julgando, e eu sou neta. Ela ergueu a caderneta acima da cabeça, e o gesto não foi bonito, foi meio desajeitado, e por isso ninguém esqueceu. Mas julga o caderno inteiro, porque quem escolhe qual página ler não está contando a verdade, está fazendo serviço. Ela abaixou o braço e virou para a escadaria, para os 9 vereadores, e a voz dela ficou mais baixa, o que fez todo mundo se inclinar para a frente. E agora eu vou contar para vocês qual foi o serviço. Ela procurou no meio da praça e achou quem procurava, sentada numa cadeira de praia que a filha tinha trazido, com um chapéu de palha e a bolsa no colo. Dona, a senhora se importa de levantar? A senhora dos girassóis levantou, apoiada na filha. A senhora pode contar para essa praça o que a senhora ouviu na fila do açougue 5 anos atrás? E ela contou. Contou devagar, do jeito das pessoas mais velhas, com detalhe demais no começo e detalhe de menos no fim, e ninguém apressou. Contou o prefeito, dizendo que o delegado novo era bom demais para uma cidade daquele tamanho. Contou o rapaz educado do lado dele, dizendo que então a gente resolve isso. Contou que segurou a porta para ela na saída. E a senhora reconhece esse rapaz hoje? Perguntou Carla. A praça inteira virou a cabeça na mesma direção. A senhora dos girassóis levou um tempo. Depois apontou com o queixo, do jeito que se aponta quando não se quer apontar com o dedo. É esse aí. Ninguém gritou. Foi pior. 300 pessoas fizeram aquele barulho baixo e comprido de quem acabou de entender uma coisa que estava na frente delas há 5 anos. Em 2020, disse Carla no microfone. Essa cidade inteira acreditou durante uma semana que o meu marido ia embora. Ele quase foi. Eu quase deixei. E eu passei 5 anos achando que aquilo tinha sido a nossa cidade sendo fofoqueira, porque a nossa cidade é fofoqueira mesmo, e é fácil botar a culpa nela. Ela virou para a escadaria de novo. Só que boato não anda sozinho, senhores vereadores.
Boato é igual flor. Alguém planta. Um dos vereadores tirou os óculos e passou a mão no rosto. O homem que está com o projeto na mão hoje é o mesmo que ajudou a tirar o delegado dessa cidade 5 anos atrás. Carla apontou os papéis em cima da mesa improvisada. Naquela época não deu certo, porque duas velhas metidas foram lá e desarmaram. Agora ele voltou, e dessa vez ele conseguiu, porque dessa vez ele fez direito. Ele não espalhou boato. Ele fez o meu marido ser afastado por escrito, dentro de um gabinete com ar-condicionado, 10 dias antes desta sessão. Ela largou o microfone na mesa e o microfone bateu com um estouro que fez todo mundo pular. Diego não se mexeu. Ele estava a 3 metros dela, com a pasta debaixo do braço, e a coisa que estava acontecendo no rosto dele naquele momento não era raiva. Homens como ele treinam para não ter raiva em público. Era outra coisa, mais lenta. O rosto de quem está fazendo uma conta e vendo o resultado dar errado pela primeira vez em muitos anos. Foi aí que Benê falou com ele. E ela falou baixo, sem microfone, e por isso mesmo a praça inteira ficou muda para ouvir. Eu conheci o seu pai. Ele virou a cabeça devagar. Ele fazia o pão de queijo que essa cidade nunca mais comeu igual. Benê estava com as duas mãos apoiadas na bengala, e ela nem sempre usava bengala, e naquele dia usava. E ele entrou na minha loja numa terça-feira de março com um papel e uma caneta, e com a cara de quem não dormia fazia um mês. A senhora não precisa. Eu preciso. Ela levantou o queixo. Eu assinei aquele papel sem ler, meu filho. Na frente dele. Rápido. Para ele não ver que eu estava com vergonha de ler devagar. A bengala tremeu um pouco e ela firmou. 3 meses depois a padaria fechou, e eu nunca fui lá perguntar o que era aquilo que eu tinha assinado, porque eu tinha medo da resposta, e eu fiquei com esse medo 27 anos. A praça não fazia nenhum barulho. Eu tirei você da vida da minha neta, porque toda vez que eu via a sua cara eu via aquele papel. Benê olhou para ele, e não tinha nada de terno naquele olhar, e não tinha nada de duro também. Eu fiz uma covardia com um menino de 22 anos que não tinha culpa de nada, e eu escrevi essa covardia no meu caderno, com a data, do jeito que eu escrevo tudo. Você leu certo. Diego mudou o peso de um pé para o outro. Foi o único movimento dele. Agora me responde uma coisa, e eu juro por Deus que eu aceito qualquer resposta. A voz dela finalmente falhou, e falhou uma vez só. Você voltou para essa cidade para pegar a esquina, ou você voltou para me obrigar a dizer isso em voz alta na frente de todo mundo? E ele abriu a boca. E não terminou a frase. Começou uma palavra, uma sílaba, e parou e olhou para o chão da escadaria, e 300 pessoas viram um homem de camisa boa não conseguir terminar uma frase. O presidente da Câmara aproveitou o instante para se salvar, puxou o microfone, pigarreou e falou muito rápido, como quem tem medo de mudar de ideia no meio. Diante do exposto, e considerando a necessidade de esclarecimentos técnicos e administrativos, esta presidência concede vista do projeto pelo prazo de 30 dias. Não foi vitória. Carla soube na hora que não era. 30 dias é o tempo que se dá para uma coisa esfriar, e coisa que esfria em cidade pequena costuma voltar em janeiro com outro nome, outro desenho de calçada e outro assessor. O prefeito não estava na praça, não tinha ido. Homem nenhum daquele prédio ia ficar de pé no meio de 300 vasos para ver aquilo acontecer. Mas a praça bateu palma assim mesmo, porque praça não sabe esperar janeiro. Leonardo chegou por trás e segurou a mão da esposa, e Gabriel escalou o corrimão da escadaria e sentou no colo do pai como se aquilo tudo tivesse sido organizado para ele. Cida apareceu do lado de Benê, e as duas ficaram de mãos dadas sem dizer uma palavra, e a moça da barraca de salgado começou a distribuir coxinha que ela tinha frito às 5 da manhã por precaução, porque ela conhecia a cidade dela. Diego desceu os degraus com a pasta debaixo do braço. Ele passou por Carla na altura do último degrau, e podia ter passado direto, e não passou. Parou. Chegou perto o suficiente para falar sem que ninguém mais ouvisse, e o que ele disse não tinha nem raiva nem despedida. Você acha mesmo que eu voltei pela esquina?
Ele tirou de dentro da pasta uma folha dobrada em três, dessas de cópia velha, com a tinta esmaecida nas bordas, e colocou na mão dela sem esperar que ela quisesse pegar. Pergunta para sua avó por que ela nunca foi atrás desse papel. Ele já estava andando. E depois pergunta a mesma coisa para outra. Carla ficou parada no degrau com a folha na mão, enquanto a praça batia palma atrás dela e Gabriel ria em cima do ombro do pai. Ela desdobrou. Era uma cópia de contrato, com o carimbo do cartório borrado no alto, o tipo de papel que passou 30 anos numa gaveta que ninguém abre. Ela nem tentou ler o meio. Foi direto para o pé da página, onde ficam as assinaturas, do mesmo jeito exato que a avó dela tinha feito com o envelope da prefeitura numa noite de domingo, em cima da mesa da cozinha, com a xícara encostando torto no pires. A primeira assinatura era tremida, e ela conhecia aquela letra desde que aprendeu a ler, e logo abaixo, na mesma tinta e na mesma tarde, com a caligrafia caprichada de quem tinha ensinado o catecismo para metade daquela praça, estava escrito, por extenso, o nome de Cida.